Sejam todos bem-vindos. Vamos começando então. Pai Nosso, princípios de uma vida de oração. É o que estamos tentando de maneira bíblica, de maneira que venha agradar a Deus, trazer princípios. Estamos passando por um tempo em que precisamos nos ajoelhar, irmãos. Precisamos orar, necessitamos, e aí nos perguntamos, sabemos orar? Temos acesso ao Pai? Temos essa condição de falar com o próprio Deus? Ele intercede por nós? Podemos falar com Ele? Então é o que nós queremos essa noite, trazer princípios. Começamos falando já de princípios de oração. Na semana passada o pastor Tito, Tânia, boa noite, Tânia aí também que está chegando. O pastor Tito já trouxe na semana passada aí a base, né, do nosso estudo de princípios de oração, né, que está lá em Mateus 6. Você já tem a sua Bíblia aí? Pegue a sua Bíblia aí, abre Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. Todos ok? Estão achando aí? Né, já estão com as Bíblias abertas em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Que vamos entrar hoje, propriamente dito, na oração. Vamos entrar hoje já desmiuçando, se podemos falar assim a palavra, né, trazendo passo a passo de como talvez e como realmente seja o que Jesus quer nos ensinar quando ele diz: Pai nosso que estás no céu. Né, Jesus disse, portanto, orem assim. Né? Semana passada foi falado sobre as bases de como não se devia orar naquela época. Jesus agiu, ele realmente botou uma pedra no sapato dos fariseus lá, que eram hipócritas, mentirosos, falsos, né? Que levantavam as mãos para orar e sem uma adoração genuína, né? Eles adoravam se fazer de religiosos, né? Que jejuavam e oravam mais que os outros, então eles se achavam melhor que os outros, né? No versículos do 5 até o versículo 9 ali, Jesus vai falar, né, que para a gente não usar de vãs repetições, né, para a gente orar, a gente não poderia ficar repetindo frases e frases e frases. Esse é um modelo do qual não se é uma oração saudável, não é uma comunhão saudável com o nosso Pai. Então vamos fazer uma oração para começarmos esse momento. Vamos realmente nos colocar diante do nosso Senhor para podermos realmente ouvir o que Ele quer. Vamos orar então, irmãos. Pai, é em nome de Jesus que nós queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz nesse momento, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale no coração de cada um dos irmãos aqui, Senhor. Cada um que o Senhor trouxe aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que esteja com o coração aberto, com o coração contrito, arrependido, com o coração disposto a te obedecer, Pai. Nos preencha, Pai, nos preencha com o Teu Santo Espírito, Pai, ao ponto, Senhor Deus, de tudo que pensamos e somos se esvazie, Pai, porque não se trata de nós, não se trata de mim, não se trata da igreja, se trata, Senhor, do Senhor, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos realmente estar, Senhor Deus, meditando naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um Espírito, Senhor, que possamos realmente, Pai, ter uma vida de oração, Pai. Uma vida, Pai, de joelhos dobrados, no sentido literal e no sentido figurado, Pai, com os nossos corações dobrados a Ti, Pai. Que cada um dos irmãos aqui, Pai, esteja realmente buscando, Pai, esse entendimento e que o Senhor esteja dando coragem, Pai, sabedoria, que o Senhor esteja, Deus, provendo tudo aquilo, Pai, para que possam ser irmãos fiéis, ó Pai, um corpo limpo, um corpo saudável, um corpo que realmente quer buscar a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco do início ao fim, permaneça, Senhor Deus, falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, então, irmãos. Vamos lá, então. Semana passada foi falado um pouco, né, sobre a questão de quem sou eu dentro dessa oração, né? Falando de que os fariseus eram pessoas
os mestres da lei eram hipócritas, eles realmente são xingados por Jesus, né? Que eles ficavam nas esquinas, nas sinagogas, né? Mostrando uma aparência de uma religião, mostrando que eram mais santos e melhores que os outros, né? E a gente não percebe isso nos dias de hoje também, né? Se Jesus estivesse aqui, ele estaria apontando muitos erros, né, de religião, né, de um cristianismo falso, muitas vezes, né, que temos dentro da noça igreja, dentro das igrejas brasileiras e do mundo, né, de realmente pessoas que estão somente pro status, né, buscando. Então Jesus já ali, ele já foi firme, né, nas suas palavras. Ele disse para não usar de vãs repetições, não ficar repetindo como rezas, né, como hoje em dia a gente percebe, né, em muitas igrejas, né, também a católica, né, que tenha rezas, que repetem muitas vezes, né, palavras. Talvez não é isso que Deus queira ouvir de nós, né? Ele não quer ouvir palavras contínuas, repetidas vezes, né? Ele quer ouvir aquilo que está no fundo da nossa alma, né? Ele quer ouvir sair uma voz de arrependimento. Então, essa introdução foi falada, você pode pesquisar já no YouTube, já está disponível, né, para os irmãos poderem olhar. No YouTube já está lá a primeira série, você pode embasar lá. E hoje nós vamos entrar, propriamente dito, na oração do Pai Nosso. Vamos buscar princípios, lembrando que não é a forma que eu falar, a forma que Ciclano ou Beltrano falar, né? Ah, você tem que orar assim. Nós não queremos delimitar uma forma exata, sabendo que Deus é onisciente. Ele conhece desde antes de você pensar, ele já conhece o teu pensamento, ele já sabe o que você vai pedir. Então ele é um Deus poderoso, mas nós queremos trazer princípios, que cada vez que você realmente se prostre, cada vez que você realmente sente na presença de Deus, você realmente pense que pai é esse que você está falando? Que pai é esse que estamos pedindo algo? Temos algo a oferecer para esse pai? Então, Jesus fala, né, no versículo 9 de Mateus 6, portanto, orem da seguinte forma. Então, nós temos a orientação de Jesus de como orar, de como falar com o Pai. Mas são princípios. Você vai carregar isso para a sua vida toda, para a sua vida de oração. Quando Jesus diz Pai, quando Jesus chama Deus de Pai, nós temos que entender, irmãos, que no Antigo Testamento, né, o Deus Todo-Poderoso, que era chamado lá no tempo das lutas, das batalhas, em que Deus agia, o Senhor dos Exércitos, né? Então, porque Deus intervia nas batalhas, nos tempos dos juízes, né? Deus sempre estava ali intercedendo naquele povo de alguma maneira. Então ele era o Criador, né? No tempo de Abraão, de Noé, ele chamava muito de o Criador, porque ele criou todas as coisas. Então sempre Deus teve essa distância, de certo modo, desde o início, para aqueles que não tinham um relacionamento com Deus. Vamos deixar claro, né, que o Deus do Antigo Testamento geralmente era o Deus daquele povo, era um Deus longe, né? E conforme foi passando os tempos, né, que os profetas falavam em nome do Senhor, que os profetas traziam mensagens de exortação, mensagens de bênção, né, de provisão, de perseverança, de esperança. Quando começavam a se ter milagres, né, no Antigo Testamento, o povo começou a dizer, não, esse é o nosso Deus que nos ama, o Deus que provém todas as coisas. Então começou a se ter um relacionamento maior do povo com Deus, com o Senhor, o Altíssimo, né? Entendemos que chamar Deus de Senhor não só dá o tempo de distância, mas também vamos entender que aos poucos ele se torna o nosso Pai, né? Quando a gente inicia a oração dizendo Pai, né, a gente tem que entender por que ele é o nosso Pai. É muito difícil de entender para uma pessoa religiosa, para uma pessoa que é criada numa mente de contínua repetição. É muito difícil chamar Deus de Pai. É muito difícil chamar Deus de Pai. Meu papai, né?
Lá em Atos 17, quando Paulo está lá levando a palavra para aquele conselho duro, ele percebe que diante da cidade tinha uma estátua de vários deuses daquela época, e aí tinha uma estátua lá que dizia ao Deus desconhecido. Então, mesmo sem eles saber, eles tinham uma referência a um Deus. E Paulo fala, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus verdadeiro, é o Deus que é o Criador, que é por Ele, através dele, por Ele são todas as coisas, né? Então, mesmo sem saber, Deus está ali presente. Mesmo se você chamar Ele de Pai, talvez você não tenha coragem ainda, né, de chamar Deus de Pai, meu Pai, né? Mas você chama de Senhor como reverência, como o Senhor Altíssimo, né, o que está sobre o trono, né? Você tenta talvez chamar Ele de nomes que exaltem Ele, e isso é muito bom, isso é verdadeiro, isso é correto. Talvez, de certo modo, você louvar a grandeza dEle, mas Ele nos chama para perto, Ele nos chama para perto, e nós temos esse acesso com Deus. Então, quando a gente chama Deus de Pai, né, é porque a gente tem um acesso. E aí nós vamos entrar num princípio de oração muito forte, que é a gente ter o acesso com Deus através de Jesus. Você já parou para analisar que Deus fala conosco de diversas formas. E uma delas é que em Mateus 27, 51, vai narrar a história da crucificação de Jesus. E aí vai estar escrito lá assim: naquele momento o véu do santuário se rasgou. Olha só que forte, irmãos. Quando Jesus estava na cruz, no madeiro, quando Jesus estava sendo entregue por amor a nós, o véu se rasgou. Abraão, quando falava com Deus, ele entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos. Quem já leu o Antigo Testamento, algumas partes já tem noção disso. Que Abraão, quando saía de lá, o seu rosto era brilhante, o seu rosto reluzia luz, porque ele saiu da presença de Deus. E esse acesso que Jesus permitiu foi quando o véu se rasgou, quando Deus foi entregue por mim, por você. Esse véu se abriu, nós tivemos acesso ao nosso Deus. Nós tivemos a reconciliação com o próprio Deus, a reconciliação com o nosso Pai. E então Ele se traz para perto, para se revelar diante de nós. Ele não é só um Deus que eu vou dizer, o Senhor abençoe todas as nações, Senhor cuida de mim. Eu vou falar, Pai, abençoa-nos, Pai. Cuida de nós, Pai. Eu vou chamar Ele de Pai, porque eu vou entender uma coisa. Eu vou entender que através do sacrifício de Jesus, eu pude ser um filho. E você marque aí na sua mente que para chamar Deus de Pai, você precisa ser filho. Você precisa se colocar como posição de filho. Você é um filho de Deus. Perceba que é muito forte. Você pode abrir aí no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos abrir lá para nós ver o que diz lá. Ó. Livro de João, capítulo 1, versículos 12. Boa noite a Tânia, que está chegando aí agora. A Isabela. Sejam todos bem-vindos. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele nos deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, Jesus ensina a nós chamar Deus de Pai, porque nascemos de novo. Nós temos acesso ao Senhor, porque somos filhos. Aqui nesse mesmo livro, quando Nicodemos fala com Jesus Cristo,
Jesus diz para Nicodemos que é preciso nascer de novo, mas não da nossa carne, mas nascer do Espírito de Deus. E quando a gente nasce, isso que Nicodemos era um fariseu, o mestre da lei, era o cara que entendia das palavras, entendia a Bíblia daquela época. E ele entendia, mas pode um homem voltar para o seu ventre e nascer ele de novo, mesmo sendo velho? Ele não entendia, porque Jesus trazia um ensino diferente. Vocês entendem que Jesus dizia que para nós sermos filhos, nós temos que nascer de novo. Nascer do Espírito dele, do Espírito Santo de Deus. É ele que nos leva ao próprio Deus. E vejam que nos tornamos filhos quando aceitamos ele como Pai. Deus é meu Pai? Sim. Deus é o teu Pai. Deus é o Pai de nós. Ele é o nosso Pai. E quando entendemos que temos um Pai, que nem o Deus que é um Criador, o Senhor de todas as coisas, isso implica numa coisa, uma dependência muito grande. Você já percebeu que para ser filho você precisa ser dependente? Eu vou contar uma pequena ilustração para vocês. Aqui em casa, o meu gurizinho menor, o João Pedro, ele se queixa muito do Luiz Alexandre, né? E ele, qualquer coisinha, ele vem assim, vem pra mim assim, papai, 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 humano, fica se queixando. Boa noite a Eliane Lino, que está chegando aí. Estamos falando sobre o Pai Nosso. Então o meu gurizinho chega e diz assim, papai, papai, humano, se queixando dele. E quando a gente está sentado ali, ele quer chamar a gente para levar para ver alguma coisa, ele vem, papai, papai, né, chamando a gente para levar em tal lugar. Quem tem criança sabe que as crianças são dependentes do pai, de fato. Então, quando o meu filho me chama de papai, quando ele diz, papai, vem cá, eu me coloquei no lugar dele, daquela criança diante de Deus, e dizendo, papai, o senhor não está vendo nós aqui, pai? Sabe, chamando Deus de pai. Essa é a dependência que temos que ter, a dependência que precisamos ter do nosso pai. Eu precisar de qualquer coisa, eu precisar de uma orientação, eu precisar de uma correção, eu precisar do ensino, eu precisar da comida do dia a dia. Para quem você fala? Pro pai, pai, entendeu? Então quando uma criança não sabe ainda pedir, não sabe ainda como aonde ir, então ele vai pro pai pedir. Então muitas vezes quando a gente vai chamar Deus de pai, nós precisamos ser dependentes dele. Nós precisamos entender que somos filhos e que precisamos ser corrigidos, ensinados por ele, o nosso pai. E como é bom saber que temos um pai que nos educa. Hebreus 12 vai falar que um bom pai disciplina o filho. Aquele que se torna filho de Deus e aceita Deus como pai, aceita também a correção divina. Por que aceitamos Deus como pai? Porque realmente entendemos que somos pecadores, que eu sou falho, que eu não mereço estar junto dele, que eu sou uma pessoa que longe de Deus erro muito e perto de Deus vou errar, mas arrependido, sabendo que é Deus que vai me orientar, é Deus quem vai nos ensinar. Então, pai distingue para nós como acesso a ele e sermos filho. Você se considera um filho realmente? Um filho amado de Deus? Eu me considero. E tento procurar todos os dias chamar ele de pai, porque é ele que me orienta, é ele que orienta você, irmão. Então, um princípio, né, de oração, chamar Deus de pai, é que realmente possamos ser um filho. Ser um filho. Então, Jesus nos ensina, ainda em Mateus 6. Portanto, orem assim. Pai nosso. Por que ele é nosso pai? Ele não é só o meu pai.
Ele é o seu Pai, Ele é o Pai de nós todos. Quando chamamos Deus de Pai e trazemos Ele para perto de nós, Ele se torna nosso Pai. É fácil eu falar que, sendo meu pai e teu pai, é como se fôssemos uma família. E de fato, somos uma família em Deus e aceitamos Ele. Mas chamar Deus de Pai e dizer que Ele é o nosso Pai, nós estamos abrangendo agora mais pessoas. Nós estamos amando ao próximo. Não estamos só tendo um relacionamento com Deus. Agora, Pai nosso. Ele é nosso Pai. Vamos amar o próximo porque Ele nos amou. Né? Como fala em João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós amamos as pessoas, amamos ao próximo, amamos o nosso irmão porque Ele nos amou primeiro. E a gente vai entender isso. Que Deus, o propósito de Deus sempre foi abençoar todas as nações. O propósito de Deus sempre foi abençoar todos aqueles que se tornam filhos dele. No Antigo Testamento a gente pode ver que Abraão, né? Eu vou citar Abraão aqui porque é um tempo em que somente o Abraão falava com Deus naquele tempo e todo o povo ficava assim querendo saber o que Abraão vinha falar, o que Moisés vinha dizer, né, sobre a orientação. Então era uma referência, era um profeta, era alguém que vinha trazer a palavra. Mas a partir do momento que esse véu foi aberto, nós tivemos acesso, todos nós somos uma família. Então o princípio de dizer que Ele é nosso Pai é porque somos uma família. Temos um relacionamento com Deus através de todos que estamos aqui. Boa noite a Luísa aí, sejam bem-vindos, estamos aí falando do Pai Nosso, princípios de oração. Então, o que temos que entender é que quando a religiosidade também tomou conta da oração, quando pedimos para os nossos maus desejos. Tiago, em capítulo 4, ele vai falar, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, ele vai dizer que a gente muitas vezes pede mal, né? Não sabe pedir a Deus, porque a gente pede sempre para o nosso deleite. A gente sempre pede, em algumas versões, diz para os nossos desejos, né? Então, quando vamos pedir, muitas vezes Deus não escuta, porque estamos pedindo, né, para a nossa própria vontade, né, para nosso próprio ego, para satisfazer as nossas vontades, que talvez a gente não esteja tão explícitas, mas talvez implícitas, no sentido de que oramos para que nós mesmos possamos ouvir a nossa voz, e não para que Deus se alegre ao ouvir, né? Então o nosso Pai, Ele quer que a gente clame, que a gente ore pelo corpo, por todo o corpo. Não é isso que a igreja primitiva fazia quando cuidava das viúvas, quando cuidava dos órfãos, quando levava o verdadeiro evangelho. Em Atos 2, 3, 4, 5 e 6, relata a grandeza, o crescimento da igreja e diversas adversidades que tinham. E eles, mesmo diante das adversidades, continuavam levando o amor de Jesus, orando e levando, repartindo pão com as viúvas, repartindo pão, levando o evangelho, orando, intercedendo. Era uma família em Deus, onde Jesus Cristo já nos deu esse acesso. Eles entenderam isso. E muitas vezes fizemos orações egoístas. Deus, abençoe a minha casa, abençoe, e não que seja errado, abençoe o meu trabalho, abençoe somente aquilo que é meu, para que eu prospere, para que realmente eu seja visto, e não o Senhor, de maneira que Deus quer que a glória seja para o corpo. Nós devemos orar mais pelos nossos irmãos também. Os nossos que são da casa, aqueles que estão fracos,
porque Paulo usa a ilustração do corpo. E é muito interessante que quando ele fala que a igreja é um corpo, que os irmãos em Cristo são um corpo, nos dá um senso de responsabilidade muito maior. Nos dá um senso de estarmos fazendo parte de algo muito maior. Se vocês lerem em Romanos, capítulo 8, versículo 5, vai dizer assim: assim também nós, embora muitos, somos um só, um corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos um ao outro. Podemos perceber que Paulo orienta a igreja dizendo que somos um corpo e estamos todos ligados. Então o corpo é para honrar e servir a Deus conforme Ele quer. Um corpo onde um dedo está estragado é um corpo que tem que trabalhar para esse dedo não se machucar mais. Então, quando temos um irmão que precisa de uma ajuda, uma oração, intercessão, né, de livramento, precisando que Deus interaja e que Deus intervenha na vida dele, temos que entender que ele é um membro do nosso corpo. Ele faz parte de nós. Para isso que Deus diz amar, por isso que Jesus falou: amem ao Senhor Deus de todo o seu coração e todo o teu entendimento, e ao próximo. Então, acima de Deus, acima do próximo, é somente Deus. Mas o próximo está aqui. É o meu próximo que está perto de mim. É esse que precisamos amar. É estar nesse corpo e pertencer como família, como igreja. Então, Pai Nosso. Devemos entender que quando estamos com o dedo machucado do nosso corpo, na ilustração de Paulo, todos os outros membros, o cabeça vai fazer com que, Jesus, vai fazer com que eu proteja essa mão. Vai fazer com que, se eu vou cumprimentar alguém, eu não vou dar mais a mão direita. Eu vou dar a mão esquerda, porque essa mão está machucada, essa mão está estragada. Nós estamos se recuperando, nós estamos ajudando ela a se recuperar. Esse meu dedo está machucado, esse corpo, um pedaço desse corpo. Então, quando eu faço parte de um corpo que ajuda um ao outro, nós estamos honrando a Deus. Estamos honrando o nosso Pai. E é isso que precisamos entender. Efésios 4, capítulo 4, complementando: somos todos um só corpo e temos todos o mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito de Deus. Todos aqueles que aceitam ser filhos se tornam filhos por terem o mesmo Espírito. E aí Paulo diz, em Efésios 4, capítulo 4, e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Somos todos chamados a levar o ID de Jesus através do corpo chamado família, do corpo chamado igreja, de um corpo chamado casa, templo de Deus. É isso que vocês precisam entender. Pai Nosso. Ele não é só o meu Pai. Ele não lida exclusivamente para me cuidar, lida exclusivamente para fazer com que eu se sobressaia sobre todas as funções do corpo. Que nenhuma função do corpo é maior que a outra. Aquele que quiser ser maior no reino de Deus tem que ser menor. Não é porque o coração bombeia mais, porque ele é mais importante que outro órgão. Todos os órgãos unidos do corpo, participando continuamente, é que poderemos realmente fluir pelo Espírito. Podemos realmente discernir o que o cabeça quer. Quem é que comanda o nosso corpo? Não é a nossa cabeça, a nossa mente? Então, se Jesus é o cabeça, é Ele que comanda tudo que estamos fazendo. Então, todo o nosso agir vai depender em prol do que o cabeça quer, do que Jesus Cristo pregou, do que Jesus Cristo ensinou. Então, o que Jesus nos ensina é amar o próximo. Amar o próximo, o nosso. O Pai Nosso, Ele nos ama e ama todo aquele que se acha filho. Certo, irmãos? É isso aí.
Eu vou falando aqui, vocês vão dando um joinha, que tá tudo ok, que estão entendendo, certo? A Igreja Batista ali. E assim também é como um corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos ao... É o Efésios 4, né? É isso aí. Então, Pai nosso que estais no céu. Uau! Pai nosso que estais no céu. Gênesis 1. Gênesis 1. E no início Deus criou os céus e a terra. Deus criou. O Pai nosso criou os céus e a terra. O nosso Pai criou todas as coisas. Como é forte falar isso, irmão. Como é forte saber que o meu Pai, o Pai eterno, criou todas as coisas. Ele é criador. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele criou tudo. É muito forte isso, irmãos. Ele é o nosso Pai que reina absolutamente de eternidade em eternidade. Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu. Ele está na terra. Ele está em todo lugar. Porque Ele é um Pai de amor. E toda palavra sempre vai canalizar para isso. Eu gosto muito de ver a adoração dos salmistas, que eles, mesmo estando longe de Deus, eles trazem à face a grandeza do Senhor. A grandeza. Muitos trazem versículos separados de Salmos, né? Que Salmos é muito isolado, mas se você lê ele com adoração, com coração apaixonado por Deus, você vai ver que é você mesmo falando. Eles se quebram, os salmistas se quebram e ao mesmo tempo exaltam o nome de Deus. Pai nosso que estais no céu. No Salmo 11, capítulo 11, versículo 4, diz assim: O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa os céus. O Senhor governa os céus. Tem um trono. Existe um trono e existe um rei, existe uma majestade que está acima de todas as coisas. E Ele está lá governando como um pai, ajudando todos com o seu espírito, ajudando toda a criação, desde antes até o fim. Está lá, Ele está lá, irmãos. E quando você diz, Pai nosso, meu Pai, nos ajude, Ele está aqui. Olha que incrível. Pai, o Senhor está aqui conosco, Pai. Que espírito grandioso, imensurável, saber que Ele está nos céus cuidando e governando tudo. E está aqui com nós, irmãos. Dando essa paz, essa alegria. Salmos 8:1 vai dizer o seguinte: Ó Senhor, nosso Senhor, Teu nome majestoso enche a terra, Tua glória é mais alta que os céus. Louvado seja o nome de Deus. A Tua glória é mais alta que os céus. É uma adoração, saber que Deus tem uma glória eterna, que Ele cuida de tudo. Salmos 19:1 vai dizer o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Deus demonstra a habilidade dele quando cuida com a sua misericórdia todos os dias de cada um. Deus conhece o coração de cada um, formou, criou e sabe o destino de cada um. Que Deus maravilhoso! Louvado seja Ele, Pai nosso que estás no céu. Salmos 33:15 vai dizer o seguinte: O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade de seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Formou, presta atenção, formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Tudo o que fazem. Deus está nos céus cuidando tudo. Então, essa pandemia não está despercebida, irmãos. Deus, Ele está no trono reinando e Ele cuida de tudo, de cada detalhe.
Como é bom servir a Deus. Como é bom servir a um Pai maravilhoso desses, que formou todas as coisas. Olha o que diz no Salmos 36, versículo 5. Teu amor, Senhor, é imenso, como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. A fidelidade de Deus é enorme. O amor dele não tem fim para com nós. Que amor é esse que foi capaz de entregar o seu filho amado, o filho que sem pecado? Que amor é esse, irmãos? Olha que princípios de oração. Eu acho muito bonito também falar que Salmos, Isaías 57. Se vocês puderem abrir Isaías 57, versículo 15, vai dizer o seguinte. Abram aí, para nós lermos a grandiosidade do nosso Senhor. Nada acontece sem a permissão e o conhecimento de Deus. Isso aí, irmão. Isso aí, Júnior. Deus é soberano, Deus é rei. E Ele sabe, e Ele é Deus, e é nosso Pai. E é isso aí. Isaías 57, 15. Se vocês puderem ler esse capítulo depois, o 57 e o 58, como é forte, irmãos. Mas o versículo 15 diz o seguinte: o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou um novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Oh, nosso Senhor, Ele não está despercebido. A palavra de Deus diz em Ezequiel que do seu trono Ele governa tudo e que Ele pode estar no coração e ver o justo e o ímpio. E Ele conhece. E Ele está aqui para dar força para aquele que clama o nome dEle. E para dar juízo àquele que precisa. Para dar orientação. Ele não está somente cuidando de longe, sem saber, sem intervir. Ele está lá porque Ele está cuidando de tudo, irmãos. Habita em lugares santos. Deus está nos lugares que nós precisamos estar. Você entende, quando Jesus vier, nós vamos estar lá nesse lugar santo? Eu quero estar lá, eu vou estar lá, que nem os anjos louvando: santo, 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 santo é o teu nome. Louvado seja o Senhor nas alturas. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. E Ele dá um novo ânimo aos abatidos e coragem ao coração arrependido. Manda o último capítulo e versículo de Salmos, ou desse que eu li agora. Esse aqui é Isaías 57. Isaías 57, 15. Então Deus está sentado num trono, governando tudo, porque Ele é Deus. E Ele quer amar todos. E Ele quer que todos se voltem para eles. Que princípios, irmãos, de oração. Chamar Deus de Pai, porque somos filhos. Temos esse acesso com Deus. Nosso, porque somos uma família. Somos um corpo em Jesus Cristo. Porque assim, quando morremos em Cristo, ressuscitaremos com Ele, com uma nova casa, a nova Jerusalém, como fala em Apocalipse, que vai descer dos céus e buscar aqueles filhos amados. Como devemos clamar por esse tempo, irmãos. Clamar para que mais pessoas realmente sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Que você possa realmente entender e procurar saber mais na oração. Como o pastor tem falado aqui, que a melhor resposta de oração somos nós mesmos. Que quando eu peço para Deus, Deus, ajude os necessitados, eu preciso ajudar os necessitados. Deus vai colocar pessoas na minha frente, do meu lado, para me ajudar. Quando eu clamo: ó Senhor,
Ajuda esse coração triste desse irmão, dessa pessoa, daquele que não te conhece. Deus vai colocar pessoas abatidas e abaladas e cansadas e oprimidas. E então o Espírito Santo vai dizer: fala do meu nome para aquela pessoa. A melhor resposta de oração vai ser sempre nós mesmos sendo usados. Quando oramos e clamamos a Deus por paz, misericórdia, por avivamento, é nós, irmãos. Não se trata da oração poderosa, se trata de um Deus poderoso, um Deus que nos protege, um Deus que nos amou, um Deus que nos cuida, um Deus que é Pai, que é nosso Pai. Que a gente possa orar e clamar por esse Pai, por a ação desse Pai nesse momento. Vamos estar orando agora e você vai colocando seus pedidos de oração aí. Você coloque o seu pedido. Vamos estar orando uns pelos outros como corpo. Talvez a gente não vá conseguir orar aí com o pedido de cada um, né? Mas a gente já dizendo assim que cada um lendo o pedido um do outro, realmente você possa orar pelo seu irmão, você possa realmente ser filho de um Pai poderoso. Amém? Vamos colocando nossos pedidos aí para a gente orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Eu creio que eu fui muito edificado com essa leitura. Eu aprendi a dobrar meus joelhos com mais temor ao Senhor e chamar Deus de Pai. Vamos orar, irmãos. Enquanto isso, vocês podem ir colocando seus pedidos aí de oração. E que você quiser colocar uma gratidão, que Deus tem honrado e ter dado paz, coloque, agradeça a Deus, peça a Ele, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, então. Pai, obrigado, Senhor, pela graciosa misericórdia, Senhor, desse dia de hoje, Pai. O Senhor nos cuidou, o Senhor proveu todas as coisas, Senhor. Cada irmão, Pai, que está aqui, tirou um tempo, Senhor, para ouvir de Ti, para realmente ser quebrantado, Pai. Que a Tua palavra continue, Senhor. Que a Tua palavra continue quebrando e nos tornando filhos, Senhor. Nos tornando pó, Senhor. Nos levando ao pó, Senhor. Que a Tua palavra nos diminua, Senhor, ao ponto de sobrar somente o Senhor, Pai. Elimina, Pai, toda ação de Satanás do coração do contrito, Pai, daquele que está sem orientação, Pai, sem saber que está num lamaçal da justiça, que está num lamaçal do pecado, Senhor. Liberta esse irmão, Pai, liberta essa irmã, liberta, Pai, aqueles que estão presos e cativos, Senhor. Que o Senhor possa realmente estar ouvindo, Pai, o clamor da Tua igreja, o clamor dos Teus servos, o clamor dos Teus filhos, ó Pai. Nos dê um coração disposto a Te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir, Pai, o Teu entendimento das coisas, ó Pai. Que nesse tempo de pandemia, Senhor, não venhamos a ficar calados, ó Pai, tristes, nem angustiados, ó Pai, mas que possamos, com autoridade, Pai, com a autoridade que o Senhor nos permitiu, Pai, de proclamar o Evangelho da salvação. Que a gente não se envergonhe, Pai, do Evangelho de Jesus, porque é o poder do Senhor para a salvação, Pai. Se alguma pessoa vier, Pai, se queixar, Pai, do governo, das mortes do Covid, Pai, possamos ter um coração arrependido e contrito, sim, mas, Pai, que possamos dizer, Pai, que há salvação, que a resposta para a salvação e para a paz está no nome de Jesus e está nele, Pai. Nos dê essa firmeza, Jesus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor cuide, Pai, da nossa congregação, Pai, pequena, mas singela, Pai, que possamos realmente agradar os Teus olhos, Senhor. Realmente possamos cumprir com a Tua palavra e Te adorar de maneira que o Senhor se agrade, Pai.
Em nome de Jesus, que nós clamamos e oramos. Amém. Amém, amém